Paulo Domingues, seu ponto positivo e negativo da semana, boa tarde. Boa tarde, Conde, boa tarde, ouvintes da Difusora. É um prazer novamente participar do programa Bala na Agulha. Hoje um sábado, um dia gostoso, um dia quente, né? Bem quente. Enfim, a temperatura realmente subiu, mas à noite ainda parece que dá uma esfriadinha, né? Ontem à noite estava dando um ventinho meio frio, mas mesmo assim hoje já dia com o céu azul, um sol aí de rachar, mas um dia muito gostoso mesmo. Conde, vou começar pelo ponto negativo. No último domingo eu estive lá no campo do Rio Branco, acompanhando lá as oitavas de final do Campeonato Varziano de Futebol. E para nossa surpresa, assim, lá estava a Guarda Municipal, estava fazendo policiamento, acompanhando, dando segurança ao evento, mas cerveja proibida. Não foi permitido a venda de nenhum tipo de bebida alcoólica, cerveja, então todo mundo na base do Guaraná e do refrigerante. Mas o que eu acho um pouco esquisito, né, Conde, é que no Brasil toma umas atitudes meio gozadas, né? Porque na Copa do Mundo vai poder, né, Conde? Aí pode. Na Copa do Mundo, o brasileiro vai, vamos dizer assim, não só brasileiro, o estrangeiro, enfim, todo mundo vai poder beber sua cervejinha no campo de futebol. E é Alemanha ainda, e a cerveja é alemã ainda. Então, quer dizer, a gente vai poder fazer o pessoal vai poder usufruir da bebida alcoólica em campo de futebol. Mas, independente disso, Conde, eu fico um pouco eu fico chateado com relação a atitudes de algumas autoridades, somente por parte das autoridades ligadas à área da segurança, acreditando que você proibindo todo mundo de beber, não vai ter confusão, não vai ter vai ter algum problema dentro de um campo de futebol. Segundo informações que nós tivemos aí, é porque um cidadão lá bebeu a mais, foi lá, xingou bandeirinha, xingou, cuspiu no bandeirinha, qualquer coisa assim, e por causa de uma pessoa, a cidade inteira pagou. Então eu acho que não é certo. Eu acho que se tem que punir, é punir quem fez a coisa errada, não a comunidade inteira. Então é isso que é o mal do Brasil. Eu acho que de vez em quando algumas atitudes radicais nesse sentido não leva a nada. E pior ainda, quer dizer, se adotou, proíbe a venda em todos os estádios de futebol de bebida alcoólica e de repente na Copa do Mundo pode, que também é uma coisa, você vê que são leis por acaso, né? São leis por acaso. Oportunista. É oportunista mesmo, só porque vai ganhar dinheiro, então pode. Então, eu acho que se não pode hoje, não devia também proibir, não poderia ser permitido durante a Copa do Mundo. Então tá aí, então eu acho que, apesar que agora já ouvi informações que nessa semana vai poder, parece que essa semana vai estar liberado cerveja, viu, Conde? Lá no Rio Branco e em outros lugares onde houver a presença da Guarda Municipal, parece que vai estar liberado essa semana. Vamos aguardar. E no dia 3 de novembro, né, nós estaremos lá fazendo a final no Varziano. Estaremos lá com o Bideco, Tonelada, final do Varziano, a partir das, que horário? 16 horas e 30 minutos do dia 3 de novembro, final do Varziano, aqui pela Difusora. Conde, já meu ponto positivo é em relação aí a amanhã uma caminhada do Outubro Rosa, né? Que nós vamos ter aqui em Amparo. Não é manifestação do São Paulo, não, viu? Não é manifestação do São Paulo. Murilo com o Guilherme já estava pensando em ir amanhã. Em relação ao câncer de mama aí, que a Unimed todo ano faz essa caminhada e atrai uma grande quantidade de pessoas. Se não me engano, ano passado quase 5 mil pessoas participaram e nesse ano deve ser essa mesma quantidade ou até mais. A gente sabe aí que só de camisetas foram feitas quase que 3 mil camisetas, Conde. Só de camisetas, todo mundo de rosa lá e todo mundo participando. Então amanhã aí, caminhada do Outubro Rosa, um evento que a Unimed, por estar ligada à saúde, parabéns aí ao pessoal que está promovendo isso, talvez aí eu acredito com o apoio da prefeitura, enfim, de outros órgãos, e é importante sim fazer isso e conscientizar as mulheres sobre o câncer de mama, né? Porque é o que me parece é o que mais mata entre as mulheres, e muitas mulheres no mundo morrem por causa dessa doença, Conde. Então querendo fazer, a partir do mês que vem, Novembro Azul. O Novembro Azul? Que também é com relação ao exame dos homens, né? O exame de toque, né? Tem que fazer o homem para poder constatar o câncer de próstata.
O câncer de próstata também. Então vai ter o mês que vem. Os homens ainda confundem um pouco, né? Acho que é a primeira vez o exame com relação ao exame de toque, qualquer coisa assim, vai perder masculinidade por causa disso. Não tem nada a ver. O primeiro exame que o médico indica é sempre o de sangue, né? De sangue. Eu tenho um nome, não me lembro agora o nome. Fiz. Você faz, aí se houver alguma indicação, sim, aí você vai fazer um exame talvez de toque, alguma outra coisa. Eu fiz com o Dr. Luciano, né? Então você vê. Ele faleceu, né? Faleceu, o Dr. Luciano. Então a gente já fez de sangue e tal, e depois dos 50 não tem jeito. Para constatar realmente tem de fazer e não tem problema nenhum, né? Qualquer coisa faz igual o Murilo, né? Que fez também e falou que estava amando o doutor, né? Depois do exame de toque. Isso umas 3 vezes depois. Falou, doutor, não tem jeito de fazer de novo, só para confirmar? Brincadeirinha. Eu nem respondo. Então eu vou baixar o nível. É verdade. 3807-2237. Onde estaria o quarto elemento? Ligue pra cá, quarto elemento. Edson Bueno. Pô, sua esposa, né? Porque o dia que ele veio aqui, a esposa dele pegou mais pesado que ele. Né? Ela realmente falou o que tinha de falar. 3807-2237. Ligue e participe. Também recebemos a presença do Marcelo Leite, né? Toda semana ele está vindo aqui agora acompanhar o nosso programa. É isso aí, muito obrigado, Marcelo. E ele vem também, principalmente por causa da comidinha, né? E dos lanches e etc. do Barra Doce. É verdade. Hoje tem, viu? Semana passada ele ficou com uma cara de Zé Mané aqui, né? Veio prestigiar o programa e não tinha Barra Doce, né? Murilo, boa tarde, seu ponto positivo e negativo da semana. Boa tarde, Conrad, Paulo, Guilherme, Marcelo Leite, a todos os ouvintes, a quem vai ouvir na internet depois, né? Exato. Essa semana a gente deu uma falhadinha aí, né, Conrad? A rádio, não sei o que aconteceu com o nosso amigo... Quando não sou eu... o Gu, né? Não sei o que aconteceu com ele, ele não passou o CD pra gente. Mas segunda, porque essa semana o que aconteceu? Eu atrasei pra pôr na internet. E aí você acha, né? Ninguém ouve praticamente, né? Eu fui cobrado lá, cadê o programa? Falei, mandaram pra mim também. Eu falei que tinha saído um pouquinho atrasado. Agora a gente pede desculpa que a gente não sabe o que aconteceu, mas daí na segunda essa semana não foi passado pra gente pela rádio ainda. Aí semana que vem eu ponho os dois na mesma semana. Meu ponto positivo vai para uma alteração simples, mas há muitos anos eu falo que tinha que alterar aquilo ali. E nenhum gênio do Departamento de Trânsito de Amparo dos governos anteriores pensaram nisso. E o pessoal ali, a Estela, não sei de quem foi a ideia, ela pensou aquele estacionamento na frente da Yamaha ali. Era uma coisa simples, é uma coisa assim que não precisa de milagre, não precisa de gênio, não precisa de técnico, não precisa de nada para ver que formava 2 filas antes, depois chegava lá, funilava, travava tudo. Então, parabéns, são ideias simples que tiram os gargalos da administração. Não são ideias mirabolantes, consultorias milionárias, nem nada disso, né? E o meu ponto negativo vai para o vereador Carnier. Pela segunda... Carnier, que partido que ele é mesmo? PT. A segunda declaração dele que eu vejo, que ele fala defendendo anistia para construções irregulares na cidade de Amparo e tal. Olha, primeiro que um vereador, um legislador, dizer que a lei assim nem precisa ser cumprida tanto assim, né? Porque é isso que dá a entender, né? Vamos fazer errado, depois o vereador Carnier consegue anistia pra gente. E assim vai. Eu acho que em alguns casos específicos, o próprio engenheiro da prefeitura ele pode ter a autonomia de aprovar. Eu trabalhei no departamento de obras de Monte Alegre. Algumas coisas, assim, como ele diz ali na declaração dele de centímetros, são alterações pequenas que se resolvem. Agora, numa anistia dessa, como é que você vai saber quem que vai passar? Todas as anistias vão ser públicas, todo mundo vai ver, porque tem muita gente com construção enormes, irregulares, e que assim, não é centímetrozinho, são áreas e áreas invadidas, construídas de maneira irregular. Então, eu acho que quando um legislador diz que a lei não precisa ser tão seguida assim, a gente já está começando errado, né?
a gente já está começando errado. Porque, né, daqui a pouco o cara vai pensar, eu não preciso ser tão correto assim. Eu acho que o exemplo tem que vir, pelo menos, de quem faz as leis, né? Então, Carneiro, pelo amor de Deus, toma cuidado com o que você fala, você tem uma responsabilidade grande quando você fala. Você é um vereador, você é um legislador, você faz as leis do município. Então, acho que vai um ponto negativo para você por essas declarações. É isso aí. 3807-2237. Onde estaria Edson Bueno? Eu estou curioso em saber a opinião dele do ponto positivo e negativo da semana. Vamos ver se ele tem coragem de falar. Olha, meu ponto positivo vai para o Ministério Público, que instaura inquérito para apurar a situação do transporte urbano de Amparo. Mais do que na hora de acontecer isso, né? Através do Dr. Ulisses, realmente vai fazer uma investigação com relação aos ônibus, aos horários, às demandas, né, o preço, enfim, tudo. Então, realmente o Ministério Público é para isso, tem de começar a se manifestar e começar a cobrar a atitude das autoridades do nosso município. Porque o grande representante, como que eu sempre digo aqui, das pessoas, é o Ministério Público. Tem muita gente querendo calar o Ministério Público. É lógico que tem um excesso aqui, outro ali, algumas coisas que a gente não concorda, né, com relação ao Ministério Público, mas ele é o canal. Não tem outra coisa que seja tão eficiente e tão representativa para as pessoas que não têm condições, que não dá para correr atrás, que não tem os instrumentos de defesa, né, ser representada pelo Ministério Público. E muito bem, né, o MP tomar providências com relação a esse tema na cidade. E eu acho que é realmente interessante a gente estar incentivando e procurando sempre o Ministério Público quando a gente desconfia ou então acha que não está ocorrendo alguma coisa dentro da legalidade. Então, muito bem, meus parabéns ao Ministério Público, que comece a se movimentar e muito bem dentro do nosso município. Eu também gostaria de dar, né, o ponto positivo para a Justiça, mas não vou poder, né, porque na verdade fez pela metade aqui com relação aos cargos de confiança da Prefeitura. 29, né, quanto deveria ser, na minha opinião, 62. Os 62 que o Ministério Público propôs estava correto, não os 29. Mas isso aí vai caber recurso, né, dos dois lados e a gente vai espera para ver. Mas é interessante porque saiu a lista, nomes, né, as pessoas vão poder discutir com relação a isso, vão falar muito com relação à questão de cargos de confiança dentro de uma administração pública e Amparo poderá ser um marco com relação a isso, não só no Estado como no Brasil, para moralização e acabar com esse negócio de colocar gente porque fez campanha, né? Que é tradicional em todas as eleições de todos os partidos, em todos os municípios, né? E a gente realmente acha que a partir de agora, com uma decisão inédita, interessante, muito bem articulada pelo Ministério Público, também na figura do Dr. Ulisses Cardoso de Oliveira Santos, foi legal, né? Então, vamos esperar primeiro a decisão final e espero que seja pela exoneração dos 62 cargos de confiança, né? De natureza política, e a gente comece, a partir de Amparo, né? Moralizar o país, né? É porque tem de começar de algum lugar. E ainda bem que vai ser a partir daqui e de Monte Alegre, né, através de uma ponderação inédita, né? E um questionamento inédito, né? É bom também que prova que a gente não estava tão fazendo oposicionismo terrorista, como dizem, né? A gente estava falando a verdade. É claro. A gente não estava criando inimigo, como alguns, né, acho que até o Jacó chegou a dizer isso pro Caio, que a gente tá querendo fazer inimigo. Não é. A gente só quer o correto e aí a justiça veio provar que a gente estava certo. Exatamente. Mas depois a gente vai discutir mais com relação
a essa determinação feita pela Justiça com relação aos cargos de confiança da administração Jacó. O ponto negativo da semana é mais um homem, mais uma pessoa morta, e agora no terminal rodoviário, né? É manchete de primeira página aqui do jornal A Tribuna de hoje. Na última quarta-feira, dia 22, um homem foi morto a golpes de faca na Avenida Prefeito Raul de Oliveira Fagundes, em uma rua de frente ao terminal rodoviário de Amparo. Não se sabe ainda o motivo do crime, mas de acordo com algumas testemunhas, estava acontecendo uma briga entre duas pessoas quando a vítima foi tentar controlar a situação e acabou levando uma facada. E tá geral, né? Muitos crimes, como homicídio de morte aqui em Amparo, né? Aumentando a violência em nossa cidade e no país também, né? A gente está banalizando a questão da vida, né? Então eu acho que tem de ser tomado algumas atitudes com relação à questão das ocupações, da atenção ao ser humano, e não se pode, né, cada vez mais próximo da gente estar algo tão perigoso que é assassinatos, mortes, roubos, enfim, toda essa coisa, né? Então fica aqui o meu ponto negativo, pois mais uma vida que se vai, né? E de maneira banal, né? Então a gente fica chateado com isso que está acontecendo, não só em Amparo, como em todo o país. O Edson ligou para cá, acredita? O Edson Bueno. O Edson é que nem o pessoal lá do Batman, né? Ele só mandar o sinal lá. É só do Thundercats, né? Manda o sinal, ele já... Manda o sinal, ele liga no Batfone. É isso aí. Edson, ponto positivo. Novos postos, um novo posto para o Bolsa Família em Amparo. Central, né? É a nova central, ele acha que isso é ponto positivo. Depois a gente poderia até citar e falar sobre isso, porque teve uma discussão interessante no Facebook. E ponto negativo, instalação de inquérito para apurar melhorias do atendimento do transporte público de Amparo. Pô, você está colando em mim, rapaz? Escuta aí e fica falando a mesma coisa que eu. É verdade, né? Foi uma boa atitude do Ministério Público de Amparo com relação à situação do transporte urbano do nosso município. Esse é o Edson Bueno.